Moldado pela esperança. Nós somos moldados pela esperança. Nós continuamos a viver, insistimos em viver porque nós temos esperança, ela molda o nosso viver. A questão é que esperança tem moldado o meu viver. Seria trágico sermos achados moldados por uma esperança vazia. A palavra de Deus nos ensina a sermos moldados pela esperança, mas pela verdadeira esperança. Moldados pela esperança. Estamos olhando a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, debaixo deste prisma, este tema moldado pela esperança. É uma carta sobre a esperança abençoada do cristão, do Filho de Deus em Cristo, da Igreja de Jesus Cristo. Vamos pensar um pouco mais desta carta de Paulo, vamos pensar um pouquinho mais sobre moldado pela esperança. Nós vamos ler e vamos meditar em 2 Tessalonicenses, mas antes quero convidá-lo a ler um pouco mais de Bíblia nesta noite, lermos um pouco mais de Palavra de Deus. Eu quero ler um texto em Mateus 24. Esse texto é o texto do sermão de Jesus, ensino de Jesus sobre os fins dos tempos. Um sermão, um ensino escatológico. E eu quero ler aqui Mateus 24, a partir do verso 1. E diz assim, Mateus 24, 1: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém vos engane ou os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. O verso 4, nós temos Jesus respondendo: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora, mais para o fim do Novo Testamento, a primeira carta de João. Temos as 3 cartas de João, 2 muito breves e a primeira mais extensa. Vou ler no 2º capítulo de 1 João. 1 João, verso 18, no capítulo 2. E diz assim, verso 18: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Nós temos aqui ele dizendo, falando sobre o anticristo, mas falando também sobre uma pluralidade de anticristo. Então, se há o anticristo, por excelência, há também, à luz deste protótipo, o arquétipo anticristo, os imitadores, cópias, seja lá como queremos descrever, ou sombras, representações parciais. Então diz assim: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Agora o último livro do Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13, começando com o verso 11. Capítulo 13 de Apocalipse nos fala de 2 bestas. Este livro, que é um livro de drama e muitos símbolos e figuras. E aparece neste livro, neste capítulo em particular, 2 bestas. Uma que nasce da água, outra da terra. E aqui então nesses verso 11 em diante eu vou ler, é a segunda besta, que faz um trabalho em parceria e a serviço da primeira. Não vou ler sobre a primeira, mas somente sobre a segunda. Diz o verso 11: então vi outra besta que saía da terra,
com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Então a primeira besta e a segunda, trabalhando em parceria, numa simbiose, e talvez até se confundindo estes 2 personagens num só. Alguém que vem com muita autoridade, alguém que, preste atenção aqui, tem muito poder, realiza as coisas extraordinárias, sobrenaturais. E outra coisa que nós lemos aqui é este encaminhar de uma adoração àquele que não é Deus, mas a própria besta, não é? Sobre erguer uma imagem à honra desta, exercia muita autoridade e então se colocava como alguém no lugar de Deus. Agora, 2 Tessalonicenses, nosso texto, capítulo 2, nós vamos focar do verso 3 ao verso 12, mas vou começar a leitura no verso 1. Palavra de Deus para o seu coração. Esta noite tranquila, chuvosa, a palavra de Deus lhe encontra neste ponto que compõe a sua história eterna, a eternidade na sua vida, e certamente encontra para abençoar o seu coração. Que cada um de nós esteja aberto à palavra. Ouçamos. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça.
o verso 8, mais uma vez, para a bênção do seu coração. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Nós lutamos e lutamos muito. Por que nós lutamos? E lutamos muito. Porque nós esperamos, nós temos sempre a esperança de que um dia melhor virá. É isto que nos move. Por isso nós insistimos em lutar. Mas e se esse dia melhor não vier? E se não há esse dia melhor? Continuaríamos lutando? Certamente que não. Nós nos entregaríamos, nós desistiríamos. Quem insistiria numa luta que ele sabe estar perdida? Quem continuaria sua batalha sabendo que está derrotado? Nenhum de nós faria isto. Mas pensando diferente é que nós insistimos. Mas a verdade também é que nós temos essas esperanças que nos movem, mas sobre as quais nós não temos certeza mesmo. Mas mantemos elas vivas diante de nós, porque sabemos que precisamos dessas esperanças, ou nós desistiríamos de tudo. Bem, é verdade isto sobre o nosso lutar por causa das esperanças, e é verdade também que nós não temos nenhuma certeza sobre essas esperanças, nós as alimentamos e colocamos diante de nós porque precisamos disto. Mas nesta noite a maravilha da palavra de Deus é que ela vem dizer a mim e a você, filho de Deus em Jesus Cristo, que há uma esperança real e verdadeira, maior do que todas as outras esperanças, e maior que todas as batalhas que possamos vir a travar, e maior do que todas as batalhas que a humanidade há de atravessar, e uma esperança que há de se cumprir então, e uma esperança então que justifica o meu caminhar e o seu caminhar neste mundo. Nós vivemos num mundo onde o mal é real, e nós conhecemos o mal em diversas formas. Na forma de conturbação do nosso viver, inclusive na desordem física e na presença da morte, da enfermidade, e também nas adversidades que se manifestam em nossos caminhos e no proliferar de uma desordem, uma corrupção social em diversas formas também. Para onde isso tudo vai? Será que vale a pena continuar caminhando o caminho da verdade, o caminho de Deus? Será que o mal não vai ter a última palavra? Quem de nós pode garantir que o mal não vai ter a última palavra? E se neste mundo o mal há de prevalecer, e aliás, para nós, aos nossos olhos, não é verdade que o mal parece ter vantagem? Não é verdade que o mal parece ser mais forte e crescer mais depressa? E nós vivemos até um dia especial, todos nós concordamos com isto, não é mesmo? Onde nós vemos de frente a essa situação tão grave da presença do mal, e de uma forma que nenhuma outra geração viveu na história da humanidade. Que forma é essa? De uma forma muito, para usar o termo dos nossos dias, globalizada. É verdade que dias críticos já existiram na história da humanidade, mas nunca nessa dimensão tão global como nós vivemos hoje. E aí estamos nós inseridos nessa situação, nesse quadro, nesse mundo, onde o mal é real, o mal é forte, o mal é terrível. Haveríamos nós de continuar lutando, e haveria eu de continuar a minha peregrinação, como um ser apenas tão pequeno diante de uma história humana tão grande e um universo, um mundo então muito maior? Haveria eu de continuar? Sim, se há uma esperança. Sim, se há uma esperança real maior do que toda essa miséria desta realidade, maior do que eu
e uma esperança então maior do que o mal que me cerca e me ataca. E a palavra de Deus vem ao meu coração nesta noite, ao seu discípulo de Jesus Cristo, para dizer que a nós pertence essa esperança, e há essa esperança, uma esperança de solução definitiva. Eu e você, no meio dessa semana, deste ponto de vantagem que Deus nos oferece, neste ponto de vantagem, num momento tão simples como esse, e que o mundo até ignora, milhares de pessoas à nossa volta, mas a nós é dado a clareza e o privilégio deste ponto de vantagem glorioso, não na glória que impressiona os homens, mas glorioso pelo aquilo que nos é dado. E deste ponto de vantagem nós temos então uma visão panorâmica que o mundo não tem. Eu e você podemos, pela palavra de Deus nesta noite, olhar e entender a vida de uma forma maravilhosa e saber há uma esperança da solução definitiva. Graças a Deus por isto. Vale a pena caminhar cada dia, vale a pena lutar cada luta, vale a pena perseverar cada batalha e continuar, e vale a pena viver, porque a esperança da solução definitiva é uma esperança real e verdadeira. É sobre isto esse texto. Esperança da solução definitiva, que virá somente depois do anticristo. Entra aqui nesse texto uma figura que eu quero já identificar como anticristo. Anticristo é um termo da palavra de Deus no Novo Testamento. Nós lemos já que o texto de 1 João, onde ele usa esse termo, anticristo, e quero emprestar de João e aplicar aqui para o escrito de Paulo, e colocar junto aqui, e ajuntar então esses dois textos, esses dois ensinos, usando o mesmo termo. O anticristo, creio que Paulo aqui está falando do anticristo, mas a esperança da solução definitiva, que é real, que deve nos mover, porque há uma solução definitiva para as dores e as misérias deste mundo e do mal presente. Esta esperança haverá de se cumprir somente depois do anticristo, segundo o apóstolo Paulo. Nossos irmãos lá na cidade de Tessalônica estavam em confusão, receberam um ensino, uma carta, nos parece, lemos aqui nos versos 1 e 2, e que esta carta, ou talvez uma palavra profética, o apóstolo Paulo também diz ali, que o dia de Cristo, ou a vinda de Cristo, já havia se cumprido, e eles estavam confusos sobre isto. Inclusive com relação também aos irmãos que haviam já morrido neste tempo, como é que ficava a situação deles. E na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo já tratou sobre isto, mas Paulo ouve falar que este outro ensino errado chegou lá, dizendo que já havia se cumprido essa solução definitiva, Cristo já havia vindo, e eles estavam confusos, e o apóstolo Paulo escreve: não é por aí, tomem cuidado com toda essa especulação, esses ensinos. E ele fala sobre que primeiro é preciso vir o anticristo. Mas mesmo o anticristo, diz ele, é precedido de algo que ele chama de apostasia. Apostasia. Primeiro virá a apostasia, diz ele no verso 3. O que é apostasia? Apostasia é uma palavra que nós temos no português, mas vem da língua grega, exatamente a língua em que é escrita a original desta carta. E lá no grego é a palavra que fala sobre rebelião. A palavra que tem primeiro o sentido de rebelião. Primeiro virá a rebelião. Do que ele está falando? Um tempo quando a humanidade haverá de se postar em uma rebelião terrível contra a questão espiritual, isto é, a vida com Deus, e a questão decorrente, que é a moral. Nós temos visto na história que aqui e ali a humanidade tem seus dias mais críticos, quando uma deterioração acontece numa dada cultura, etc. Mas, como eu falei, de forma globalizada, com o advento da mídia, nós vemos a humanidade caminhando muito junta. E o apóstolo Paulo fala de uma rebelião assim muito grande que haveria de vir. Rebelião moral, espiritual. Quando então marcaria a humanidade e as pessoas. Primeiro entraria esse tempo terrível. Esse tempo terrível. E aí o anticristo viria, diz ele. E então ele fala do anticristo. Ele não usa a palavra anticristo, João usa.
O apóstolo Paulo tem outros modos de descrever esse personagem. No verso 13 ele fala sobre o homem do pecado. No verso 13 ainda ele fala do filho da perdição. E no verso 8 ele fala do pervertido. 3 formas de falar do mesmo personagem, que nós chamamos de anticristo, emprestando aqui a palavra de João. Quem é? Quem é o anticristo? Na história do cristianismo, muitos já acabaram sendo carimbados como o anticristo. Nos dias ali na igreja, logo depois de Paulo, se pensou que era o imperador romano, e ao decorrer da história, muitos líderes que se levantaram, dominaram, foram interpretados como: esse é o anticristo, chegou! E aí então incorrendo sempre em erros, porque nenhum destes realmente foi o anticristo aqui, ou com o artigo definido, aquele anticristo. Jesus Cristo nos alerta sobre os anticristos, e João também fala daqueles que viriam no espírito à semelhança, mas que não seriam ainda este dos fins do tempo. 1 João 2,18 diz: não é, filhos, esta é a última hora, filhinhos, é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Em Apocalipse, o anticristo se manifesta na figura da besta, que saía da terra com autoridade, exercia autoridade, como na primeira besta, em nome dela, e diz aqui que tinha poder, realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, etc. Assim como também o apóstolo Paulo descreve este homem do pecado e filho da perdição, este perverso que também tem este poder de fazer o sobrenatural, etc. Mas quando nós ouvimos o apóstolo Paulo, nós percebemos que esse personagem, o anticristo, tem dois aspectos, duas atividades que o marcam. Uma é política, outra é religiosa. Ele é tanto um líder político, ele tem governo, ele há de chegar a uma posição de governo, de autoridade máxima, mas com também características e atitudes religiosas. Diz aqui o apóstolo Paulo, no verso 4, se exalta acima de tudo que se chama Deus, chegando até a sentar-se no santuário de Deus. E aí então há um debate: que santuário é este? O termo que ele usa é o termo que se usava para o lugar mais sagrado lá do templo em Jerusalém, templo que não temos mais. Então aqueles que entendem que o templo será reconstruído, e então ele haverá de se assentar ali no Santo dos Santos, que era o lugar onde se manifestava a glória de Deus. Haverá então esse vilipendiar do santuário de Deus, com a presença deste personagem humano que quer se tornar um Deus e será adorado, segundo o apóstolo Paulo. Há aqueles que entendem diferente, uma vez que não há mais o santuário em Jerusalém, e que o próprio apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo, isto é, a glória que habitava lá no templo, no Santos dos Santos, através de Jesus Cristo, agora habita na sua igreja, na pessoa do Espírito Santo, e que então ele haveria de ter um lugar especial em grande parte da cristandade distorcida. E aqui, seja uma coisa ou outra, eu quero deixar bem claro o seguinte, pelo menos, poderíamos falar do lado que nós entendemos ser o mais possível, mais claro, o templo concreto em Jerusalém, mas o importante para notarmos aqui é esse lado religioso, não somente de governo, mas esse lado religioso. Esta pessoa não vem negando espiritualidade, nem a necessidade de divindade, e como ele vem enganando, é possível que realmente ele venha enganando muitos de que ele é o caminho de Cristo realmente. O anticristo. E então muitos estarão envolvidos com ele como se fossem cristãos. Boa parte da chamada cristandade estará embarcando neste erro todo, possivelmente. Não cristandade no sentido dos verdadeiros discípulos de Cristo.
da verdadeira igreja de Jesus Cristo, mas a cristandade distorcida, como nós vemos no mundo atual já, tanto que se fala de Cristo e se identifica com Cristo que nada tem a ver com o Evangelho. Mas é importante notarmos também que este personagem tem um mover sobrenatural. Diz o verso 9, é segundo a ação de Satanás. Há um poder maior sobre ele que move as coisas usando este personagem para trazer tal distorção em tempo tão confuso e terrível. Mas é interessante que nós não temos o anticristo ainda. Temos os anticristos, mas não o anticristo ainda. Por que não? O apóstolo Paulo diz para os nossos irmãos em Tessalônica, no verso 6, vocês sabem o que o está detendo. Vocês sabem o que o está detendo. E no verso 7 ele diz, restando apenas que seja afastado o que o detém. Voltando ao verso 6, ele diz, vocês sabem o que o está detendo. Eles sabiam. Os nossos irmãos de Tessalônica sabiam. O apóstolo Paulo foi quem estabeleceu aquela igreja, ensinou, e ele falou para eles o que é que estava detendo. Mas nós não sabemos. Não nos é dado. Os eruditos debatem o que seria este que está detendo. Aparece primeiro com algo no neutro, então depois aparece como sendo uma pessoa, dependendo aí do pronome no original como está. De qualquer forma, algo detém. E alguns pensavam que era o próprio poder governamental do Império Romano, mas fica difícil de coadunar isto com o ensino da palavra de Deus e o que aconteceu e as posturas do Império Romano. E muitos estendem isso para todo o poder civil que mantém uma ordem e então impede o surgimento desse personagem. Deus usa esses poderes civis. O apóstolo Paulo em Romanos reconhece que os governos são dados por Deus para manter a ordem e aprovar e proteger aqueles que fazem o bem e punir aqueles que fazem o mal. Então seriam estas ordens civis. Mas outros argumentam que a presença do Espírito Santo ainda no mundo na ministração de pregar e anunciar o Evangelho. E parece-me que por aí nós caminhamos melhor. Mas alguma coisa detém, segundo a vontade de Deus, detém o surgimento deste personagem. Mas uma hora, diz o apóstolo Paulo no verso 7, será afastado o que detém, e ele então haverá de tomar conta de tudo. Quando? Quando isso vai acontecer? No verso 6 ele diz, será revelado no seu devido tempo. Jesus Cristo disse, ninguém sabe a hora e o dia da volta de Cristo. E aqui também o anticristo fica no seu devido tempo. Nós gostaríamos de ter tudo isto num calendário, a palavra de Deus não nos dá desta forma. O mover de Deus entre muitos mistérios, muitos que nós não temos o conhecimento, mas é nos dado informação suficiente e a afirmativa categórica de que há uma solução definitiva e que podemos esperar. Mas lembrando sempre que virá somente depois do anticristo. Esperança na solução definitiva, vivendo com ataques prévios do anticristo. Diz o verso 7, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Quando o anticristo vier, sim, quando ele vier, tempo terrível, difícil, único. Mas muito do que irá caracterizar aquele tempo já está em ação nos nossos dias. E aí então inclui os anticristos do plural, os anticristos menores. E o apóstolo Paulo nos diz então que nós vivemos com isso. Meu irmão, minha irmã, por isso tanto contratempo, por isso tantas adversidades. Jesus Cristo falou em Mateus 24, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós temos essa esperança na solução definitiva,
mas vivemos com ataques prévios do anticristo. O fato de termos essa esperança na solução definitiva não quer dizer que não enfrentaremos adversidades e dificuldades, ou que elas só chegarão quando o anticristo tomar o poder. Nós já temos uns vislumbres da ação do grande anticristo, o terrível anticristo. Esperança na solução definitiva. Sim, nós temos essa esperança, mas atentos às falsificações do anticristo. Note isto, que o anticristo e os anticristos, então, têm um poder sobrenatural. Jesus fala sobre isto, o apóstolo Paulo fala sobre isto, verso 9: segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Cuidado, meu irmão, quando você pensar que simplesmente porque há sinais, maravilhas, etc., algo sobrenatural acontecendo, é de Deus. E mais, porque se faz sinais e maravilhas usando o nome de Cristo, então é a verdade, é do Senhor. Não, não. É preciso um conhecimento mais profundo da palavra para discernir, porque o diabo, diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, se transforma em anjo de luz. E aqui ele move esse personagem para fazer maravilhas e sinais. Maravilhas e sinais. Lembrando que a palavra anticristo é uma palavra composta de duas, e é assim também no original no grego, e é encontrada em duas formas. Uma pode ser anti, no sentido contrário, inimigo, adversário de Cristo, porque quer tomar o que é dele, quer tomar o lugar dele. Mas o outro sentido também é no sentido de ser um falso Cristo, se apresentar como Cristo, mas não é Cristo. E aí entra os sinais e maravilhas. É preciso muito cuidado com o cristianismo baseado em cima de sinais, maravilhas, milagres, e não em cima do conhecimento da palavra em primeiro lugar. Esperança na solução definitiva. Sim, atento às falsificações do anticristo, que procura nos envolver. Sim, nessa esperança, a solução definitiva, mas alertados sobre a condenação por vir. É verdade que a história caminha, e o mal tem o seu dia, e o anticristo virá, e há aqueles que se acercam do mal e são levados pelos anticristos, e depois finalmente pelo grande anticristo. Mas há um julgamento certo, diz a palavra de Deus. Nunca percamos isso de vista. O mundo quer o evangelho, mas o evangelho diluído, reparado conforme o interesse humano. E uma das coisas que querem eliminar, gostariam de eliminar, é qualquer ideia do julgamento do mal, e então daqueles que permaneceram rebeldes a Deus e caminharam com o mal. Nada de julgamento, nada de Deus que julgue, nada de Cristo que julgue. O verso 12, aliás, o verso 10 até o verso 12 diz: ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. E aí no verso 12 diz: e sejam condenados, estes sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Deus tem um acerto, tempo de graça, convite a se acertar com Deus no perdão, na graça de Jesus Cristo. Mas graça não é direito, graça não é justiça, graça é favor imerecido, e a oportunidade há de terminar. Temos que estar alertas diante desta verdade, da condenação por vir. Esperança na solução definitiva, da derrota então finalmente plena do mal, quando? Na vinda de Cristo. E que diz o verso 8, o verso maravilhoso desse texto: a quem, falando do anticristo, falando deste homem perverso, deste homem da iniquidade, deste filho da perdição, a quem o Senhor Jesus
matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Apostasia, rebelião, o anticristo no poder e tomando o lugar de Deus e confundindo-se com Cristo até. E naquele pico, naquele auge, Cristo vem com simplesmente o sopro de sua boca. Usando até um texto de Isaías aqui, o apóstolo Paulo nesse verso. Com o sopro da sua boca, destruirá pela manifestação da sua vinda. O ser humano se levantará em grande poder, impressionando a todos e governando de forma terrível, tremendo. Mas por maior que seja o poder humano, mesmo do anticristo, meu irmão, o mal em qualquer pessoa não é páreo para o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E com o sopro da sua boca na sua vinda destruirá. E então o que acontece aqui é uma batalha derradeira. E aqui nós temos até linguagem figurada, nós não sabemos exatamente como será essa batalha, porque isso aqui na verdade é uma batalha cósmica. Mas a verdade é que o Senhor Jesus Cristo vem para colocar definitivamente a casa em ordem, e o mal será tratado de uma vez por todas, erradicado, para nunca mais ser e nos incomodar. Louvado seja Deus. Meu irmão, a derrota plena do mal vem na vinda de Cristo. Nossa esperança na solução definitiva. Lutamos e lutamos neste mundo. Momentos difíceis surgem, inclusive momentos que desafiam a nossa fé. Vale a pena continuar. Em alguns momentos parece que nós perdemos a batalha, e quem sabe até momentaneamente perdemos. Mas a nossa esperança não é sobre uma batalha, mas é sobre uma guerra. Uma guerra que a vitória final já está definida, o vencedor já está estabelecido. O Senhor virá e colocará tudo em ordem, e o mal não será mais, não nos acossará, não nos incomodará, não terá mais poder, e finalmente tudo aquilo que eu e você ansiamos, um dia quando não mais a lágrima, a dor estará presente, terá chegado, e estaremos com o Senhor para sempre. Vamos orar.